de jovens, um grupo especial de jovens que vão estar vivos por ocasião da volta de Cristo. Esse será um grupo especial que nunca provou a morte. Vai ter que se pagar o preço para estar nesse grupo, porque esse grupo é o grupo que veio da grande tribulação. Esse é o grupo que vai ser perseguido. Esse é o grupo que vai ter que pegar a bandeira do príncipe Emanuel e levantar essa bandeira na grande batalha do Armagedon, que nós vamos estudar amanhã pela manhã. Essa vitória virá à base de muita angústia, de muita dor e de muito sofrimento. Mas esse grupo especial, Apocalipse 14 diz que eles vão cantar um cântico especial, que só eles sabem esse cântico, porque esse cântico especial é fruto da experiência que eles viveram nesse período de tribulação aqui no planeta Terra. Meus queridos, existe uma polêmica teológica se o número de 144 mil é literal ou é simbólico. E eu respeito aqueles que pensam que é liberal e nem digo que eles estão certos nem que estão errados. Mas eu pessoalmente acho que vai ser mais de 144 mil. Eu acho que 144 mil é um número simbólico. 144 mil é 2 estádios de futebol. E pode ser que tenha mais gente que isso. Mas aqueles que acham que é literal, eu respeito. Ninguém vai se desentender aqui por causa... O que importa não é o número, se é literal ou se é simbólico. O que importa é que os 144 mil são aqueles que vão viver no planeta Terra sem pecado. E vão viver no planeta Terra sem provar a morte. Amém? Eu ando orando todo dia para Jesus vir na minha geração. Porque eu não quero passar pela morte. Não é que eu tenho medo da morte, não. Eu não tenho medo da morte. Mas eu gostaria de alcançar essa vitória, de cantar esse cântico especial no céu. Um cântico que vai cantar aqueles que, mesmo caindo no pecado e tendo pecado, conseguiram se santificar e se purificar a tal magnitude que eles conseguiram viver a vida cristã sem pecado aqui no planeta Terra, como Jesus viveu. E eles então não provarão a morte e triunfarão nesse grupo de 144 mil. Meus queridos, é engraçado que a Bíblia diz que o próprio Deus vai se unir conosco para cantar esse cântico da vitória. A Bíblia fala do cântico dos 144 mil, e a Bíblia fala do cântico do Cordeiro, e a Bíblia fala do cântico da vitória. E olhem o que diz o versículo 4. O versículo 4 ele amplia, porque ele diz assim: estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Amém? Jovens, Deus aqui está falando de um grupo de pessoas irrepreensíveis. A Bíblia aqui está falando de um grupo de cristãos, de um grupo de jovens que são puros de coração, que são virgens, que não se prostituíram com as doutrinas e os prazeres de Babilônia. Um grupo que decidiu se purificar e se santificar, e no seu crescimento cristão chegaram ao nível tal que o pecado não mais prevaleceu sobre esse grupo. Agora olhe para você essa noite e pense se você está indo nessa caminhada da santificação. Olhe para você essa noite e veja se você vai chegar lá. Se você na sua vida cristã nesses últimos anos tem progredido e crescido a ponto de perceber que o dia vai chegar quando você vai estar santificado, puro, transformado, podendo participar desse grupo especial. Eu disse a vocês no início dessa semana que nós adventistas estamos sofrendo de um mal terrível e que nós precisamos corrigir. É que nós perdemos o senso do que é pecado. Nós não sabemos mais o que é pecado. E nós não sabemos o que é pecado porque nós temos pouco tempo de comunhão com Deus. Quanto mais você se achegar a Deus e quanto mais tempo você passar com Deus,
mais você vai começar a perceber, ter o senso da presença do pecado na sua vida. E você vai poder eliminá-lo e se tornar vitorioso. Vocês sabem que existem 5 tipos de oração, certo? Nós temos oração de gratidão. É uma oração que você se ajoelha só para agradecer as bênçãos que Deus tem lhe dado. Existe um outro tipo de oração, que é a oração de adoração. Essa adoração de adoração é maravilhosa. E não sei quantos de vocês já fizeram oração de adoração. É quando você, em sua oração, você adora a Deus pela magnificência dele. Porque Ele é o Criador. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é o regente do universo. Porque Ele controla as estações. E você começa a exaltar. O salmista, ele está cheio de orações de adoração, onde ele exalta o nome de Deus, onde ele glorifica o nome de Deus. Nós não temos feito muitas orações de adoração. Orações que a gente faz para glorificar o nome de Deus. Outro tipo de oração que nós fazemos é a oração intercessória. É quando nós oramos para interceder por alguém. E nós oramos intercedendo pelo pastor, pela igreja, pela família, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. São orações intercessórias. Depois nós temos orações de petições. Essa nós somos doutor no assunto. Essa aí a gente carrega tanto nela que Deus até já deve olhar lá de cima e dizer: mas, poxa vida, você só vem aqui na minha presença para pedir coisa? Fala outra coisa aí que não é pedir, não é? Porque toda vez que você aparece aqui, você vem com uma lista de pedidos, e quando ele não responde, você ainda fica bravo comigo. Que coisa! Mas uma oração que a gente faz muito pouco é a oração de quê? Quem quer arriscar? Oração de confissão. Oração de confissão. Essa aí a gente diz assim: Senhor, perdoa meus pecados. E terminou. Meus queridos, se a Bíblia diz que os pecados são escritos num livro lá em cima e só são apagados quando são perdoados, ele só sai do livro lá de cima quando você tiver consciência do pecado, arrepender-se dele, confessar ele a Deus. Se você diz assim: perdoa meus pecados, Deus não pode apagar o pecado, porque nem você sabe qual é o pecado. Você acha que deve ter pecado hoje, mas você não sabe qual é que você pecou. Esse é um grande problema da vida cristã. Eu alerto vocês essa noite. Se nós queremos cantar o cântico do Cordeiro, se nós queremos triunfar, se nós queremos fazer parte desse grupo dos 144 mil jovens, vocês precisam começar a identificar o pecado da vossa vida. É preciso começar a identificar aquelas coisas do nosso dia a dia que nos separam de Deus. Tudo aquilo que separa você da comunhão com Deus é pecado. E agora você precisa pegar esse princípio e colocar na sua vida. E Paulo até ajuda, porque ele diz lá em Filipenses que tudo aquilo que não é honesto, tudo aquilo que é feito, que não honra a Deus, tudo aquilo que não é bom, não é? Isso a gente não deve fazer. Há luz bíblica para nos ajudar a diagnosticar o pecado terrível da nossa vida. A Bíblia diz que aqueles que vão cantar esse cântico são puros. Esse texto bíblico diz que os 144 mil seguem Cristo aonde Ele vai, porque esse grupo é as primícias do Cordeiro, amém? Irmãos, que glória ser as primícias do Cordeiro. Viveu essa vida como Cristo viveu. Satanás não vai poder acusar Deus de que só o Filho dele conseguiu viver aqui nessa vida sem pecado. Porque esse grupo especial, que vai passar pela grande tribulação, é um grupo de santos purificados, que viverão aqui na terra como Cristo viveu, sem cometer nenhum pecado, e por conseguinte, eles não provarão a morte. Eles passaram pelo tempo de angústia sem auxílio de Deus. Jesus passou pelo tempo de angústia no jardim do Getsêmani sem Deus. Eles viveram aqui nessa terra sem mediador, porque quando a porta da graça fechar, não há mais mediador no céu. E desde a porta da graça, do fechamento da porta da graça, até o livramento, esse grupo vai viver aqui na terra sem mediador. Jesus, na sua trajetória do Getsêmani ao Calvário, Jesus também não tinha mediador. Eles vão viver neste mundo sem pecar como Jesus também viveu. E eles vão ter a vitória sobre o pecado porque Cristo morreu por eles. E porque Cristo morreu por eles, eles não vão provar a morte. Quando nós olhamos
para o futuro da história desta igreja, o que nós sentimos no coração? Quando você